Bom dia, gente. Para quem nunca fez esse retiro antes, eu gostaria até de começar dando o meu testemunho pessoal a esse respeito. Primeira vez que eu fiz esse retiro foi quase 25 anos atrás. Não, meu bem, esse é o... Pode esperar só um minutinho aqui. Né, eu vou procurar só um minutinho. E por coincidência de Deus, meu paizinho Agostinho montou esse retiro em cima de um livro evangélico que eu tinha encontrado numa livraria e dado de presente para ele. Só que eu comprei para mim e para ele. A diferença é que ele leu e eu não li. E quando ele montou esse retiro pela primeira vez, num aprofundamento nosso da comunidade, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu não sabia o quanto eu gostava pouco de mim. E o quanto muitas das minhas atitudes, muitas das minhas reações, muitas das minhas manias eram exatamente em função dessa minha insegurança a respeito do meu próprio valor. Então, esse retiro mudou a minha vida há 25 anos atrás. E eu espero que mude a de vocês no dia de hoje também. Só que isso não depende de mim. E isso também não depende de Deus. Porque por mais bonitas e tocantes que sejam as palavras que eu fale, por mais poder que Deus tenha para curar você, se você não estiver aberto para a cura, se você não estiver disposto a deixar Deus mexer, nada vai acontecer. Então, não são as palestras que serão tocantes, e serão. Não é Deus que agiu maravilhosamente, mas até nisso reconheça o seu valor para Deus. A graça que Deus pode fazer na sua vida depende de você. Você não é alguém sem importância no plano de Deus, porque Ele só pode fazer a obra dele em você se você deixar. Mas eu queria, em primeiro lugar, antes da gente começar a falar sobre o assunto desse retiro, que você percebesse se você precisa dele. Talvez você não precise. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai receber um pedacinho de papel aqui agora. E você tem 5 minutos para escrever nesse pedacinho de papel as 3 coisas que você mais gosta em você e as 3 coisas que você menos gosta em você. 3 é o mínimo, não pode ter menos de 3 em nenhuma delas. Mas se você tiver mais coisas do que 3, você pode escrever em qualquer uma delas, ok? Distribui para mim. Quem conseguiu encontrar 3 coisas boas a seu próprio respeito? Quem conseguiu encontrar 4 coisas boas a seu próprio respeito? Quem conseguiu encontrar 5 coisas boas a seu próprio respeito? Eu disse 3 no mínimo. Quem conseguiu encontrar 10 coisas boas a seu respeito? Eu tentei. Agora, quem conseguiu encontrar 5 coisas ruins a seu próprio respeito? Quem encontrou mais do que 5? É tão mais fácil para a gente encontrar o que é ruim, não é?
Foi mais fácil escrever as suas qualidades ou os seus defeitos? Eles vieram pipocando. A ponto de você, para escrever, tinha que escrever rápido antes que você esquecesse e pulasse algum. Já quando você foi escrever as coisas boas, não, mas será que eu tenho isso mesmo? Será que não é vaidade pensar isso? Não, isso é orgulho meu. Sou eu que penso que tem isso. Verdade ou mentira? Deu empate, Serginho? Você está curado mesmo, né? Pois é, gente. Ora, mas será que tem importância eu ter tanta dificuldade assim em ver aquilo que de bom existe em mim? Será que isso interfere? Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, sem exceção, já se fez uma pergunta: quem sou eu? Para que eu nasci, hein? Que diferença que eu faço nesse mundo? Que valor que eu tenho para esse mundo? O que eu estou fazendo aqui? De que vale a minha vida? Principalmente nos momentos de desespero, essa é uma pergunta que bate sempre. Por que o outro é tão mais feliz do que eu? Por que o outro parece ser tão melhor do que eu? Você nunca pensou isso? Se você não ficasse fofocando e prestasse atenção, Eduardo, você saberia o que é. Ora, é importante, gente, porque nós somos seres sociais. Nenhum de nós foi criado por Deus para viver embaixo da terra, Santo Antão que o diga, ou para viver isolado no alto de um monte. A gente vive no meio das outras pessoas. E a gente constantemente se faz a pergunta: será que ele gosta de mim? Será que essa pessoa me acha simpático? Ou será que, se ela pudesse, ela estaria com outra pessoa nesse momento e não comigo? Como nós vivemos com outras pessoas, a gente sempre se questiona se a gente é um ser que está fazendo a diferença na vida do outro. Principalmente quando esta pessoa faz muita diferença na nossa vida. Nós sofremos de extrema necessidade de sermos aprovados pelas pessoas. Só que, infelizmente, a gente tem termômetros na nossa sociedade que nos ensinam a verificar esse nível de aprovação através de critérios completamente errados. Porque a gente escuta muitas vezes, desde criancinha da nossa mãe: se você for bonzinho, mamãe vai te dar um presente. Se você fizer o teu dever de casa, eu te levo no cinema. Se você passar de ano, eu te levo para passear. Então a gente sempre foi crescendo, fomos formados com certos eventos, com certas emoções, com certos sentimentos de que a gente precisava ser algo, fazer algo muito importante para a gente merecer recompensa, para a gente merecer amor, para a gente merecer reconhecimento da parte do outro. Nós fomos educados achando que a gente precisava comprar amor, comprar aprovação. Diferente? Você não foi educado assim? Você nunca ouviu esse tipo de frase do seu pai? Se você passar de ano, eu te dou um violão? Alguém lá em casa já disse isso. Não? Pois é, a gente escuta muito. A gente escuta: se você lavar a louça, eu te dou um vestido para a sua festa. Quer dizer que, se você não lavar a louça, você não merece receber um vestido para ir para a sua festa. Então a gente sempre mediu a aprovação do outro a partir de condições que a gente precisava cumprir.
como se ser quem a gente era já não fosse o suficiente para merecer estima, para merecer apreço das outras pessoas. Nós também temos necessidade de acolhimento, todos nós. Mas a gente também mede o acolhimento que a gente recebe dos outros a partir de certos eventos. Fulano riu para mim quando eu cheguei, então ele gosta de mim. Ele passou sério, ele não me suporta. Ele saiu do lugar dele para me cumprimentar, eu sou importante para ele. Ele continuou fazendo o que estava, eu não sirvo para nada para ele. O que eu estou dizendo é que a gente tem o mau hábito de usar a outra pessoa como referência para ver se a gente é alguém de valor ou não é alguém de valor. Fulana não concordou comigo, então ela me persegue. Não aceitou o que eu falo como verdade, ela tem implicância comigo. Joãozinho cruzou a rua e não me cumprimentou, ele não me suporta. E sabe por que isso é ruim? Porque depois a gente que é um ser social vai começar a agir com as outras pessoas em função da leitura que a gente tem sobre como ele gosta de mim. Ele cruzou a rua e não falou comigo, ele não me suporta, eu não vou falar com ele da próxima vez que eu encontrar. E talvez Joãozinho não tenha te visto. Mas a próxima vez que você cruzar com ele, você vai agir com ele com inimizade. E ele, coitado, que não sabe nada do que está acontecendo, vai pensar, aí ele pensar a esse teu respeito isso. Fulano não me suporta. Tratou tão mal a mim quando me encontrou, então também não vou gostar dele. Em outras palavras, gente, quanto de mau relacionamento a gente tem com as outras pessoas, exatamente porque a gente não tem segurança sobre quem a gente é. Quanto da forma como a gente lida com as outras pessoas é reação sobre a impressão que a gente tem de como é que elas nos veem, de como é que elas nos amam, de como é que elas nos aceitam. Nós somos exatamente assim. Ora, vivemos emburrados com o mundo, vivemos combatendo o mundo, vivemos pensando que o mundo não nos merece porque não gosta de nós. Só que ao contrário do que a gente pensa, isso não acontece porque a gente é extremamente vaidoso, porque a gente é extremamente orgulhoso. Acontece porque exatamente como a gente não tem segurança sobre o nosso valor, a gente usou o termômetro do outro para ver se a gente valia a pena, e se houve qualquer ruído nessa comunicação, a gente saiu dali com a conclusão de que a gente não valia a pena para o outro, e por isso a gente não vai se relacionar com ele. Isso não pode ser saudável. Todos nós precisamos ser aceitos. E eu não posso medir a minha aceitação em função daquilo que eu acho que eu vejo no outro. Meu chefe gosta de verde, então eu tenho que usar verde para poder agradar o meu chefe. Meu marido gosta de partida de tênis, então eu tenho que ficar vendo uma bolinha ir de um lado para o outro, para o meu marido gostar de mim. Ou minha esposa gosta de filme de 007, então eu tenho que ir no filme do 007 para ela gostar de mim. Quando na verdade a gente não precisa de nada disso. Eu queria ser arquiteto, mas meu pai quer que eu seja médico, então eu preciso agradar o meu pai. Ou eu queria ser engenheira, mas minha mãe a vida inteira sonhou em ser bailarina, eu tenho que ser bailarina para realizar o sonho de vida da minha mãe. Quantas decisões você já tomou na sua vida, muito mais para fazer com que o outro aprovasse e aceitasse você,
ao invés de estar sendo aquilo que você gostaria de ser ou de fazer da sua vida. Ele não gosta de mim porque eu sou pobre. A gente vive colocando esse tipo de etiqueta. Se eu tivesse dinheiro, ele gostaria de mim. Ou se eu tivesse a barriga perfeita, ele não teria me trocado por outra pessoa. Então eu me torno uma escrava de uma academia de ginástica, passo fome a vida inteira, e o outro, se gosta de outra pessoa, vai continuar gostando do mesmo jeito. Ora, o seu valor não pode ser medido em função do que o outro pensa ou do que o outro tem. Meu vizinho trocou de carro. Se eu não trocar o meu também, vou ficar mal com ele. Então eu nem tenho dinheiro, mas vou me endividar para trocar de carro, porque como é que eu posso ficar com um carro velho se o meu vizinho trocou de carro? Ele vai ficar rindo de mim. E como eu preciso que ele me admire, eu vou me endividar, mesmo não podendo, mas eu tenho que fazer que ele fique impressionado com o carro que eu tenho. Ou Mariazinha troca de bolsa todo dia, e ela só tem bolsa Louis Vuitton, Marcouros, e olha, como é que eu vou ficar diante dela? Minha cunhada passa férias em Bangu, eu tenho que passar férias em Paris, porque senão o que ela vai ficar falando para o meu cunhado? Gente, você nunca teve certos pensamentos assim? Tomou atitudes para fazer com que o outro admirasse você? Se você tivesse certeza de que você vale a pena, você não precisaria ver a aprovação e admiração no olhar dos outros para se sentir bem com você mesmo. Mas como a gente não tem essa segurança, a gente fica comprando respeito, comprando aprovação, comprando a valorização, comprando a aceitação. Quando, na verdade, tudo isso é de graça para a gente. A gente só está indo buscar na referência errada. Eu não posso viver a minha vida tentando ser uma resposta para as aspirações, para os sonhos e para as verdades das outras pessoas. Porque sabe uma coisa? Não foi a outra pessoa que me sonhou. Então ela muitas vezes pode estar buscando em mim coisas que eu nunca vou ter. E se eu viver a minha vida tentando ser a resposta de vida para o outro, eu vou viver internamente frustrado por causa disso. Porque os sonhos dela são diferentes dos sonhos que Deus um dia tinha para mim. Isso não faz de mim uma pessoa menor do que eu sou, ou menor do que o outro é. Eu gosto muito de uma passagem que a gente encontra em Mateus, no capítulo 18, a parábola dos talentos. Conta essa parábola que um senhor que ia viajar, ele procurou 3 servos dele. Para um servo ele deu 5 talentos, para outro ele deu 3, para outro ele entregou 1. E viajou. Quando ele voltou, ele chamou os 3 servos para prestarem conta sobre o que eles tinham feito sobre esses talentos. Aquele que tinha recebido 5, devolveu para o senhor os 5 e mais 5, porque ele tinha aplicado bem os talentos que tinha e tinha podido então entregar em dobro para o seu senhor. O Senhor falou o que para ele? Servo bom e fiel, porque me foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Chegou o que recebeu 3 talentos. Ele tinha investido aqueles 3 e tinha entregado ao seu senhor 3 mais 3.
O que ele ouviu do seu senhor? Servo bom e fiel, porque me foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Qual a diferença da resposta que esse que recebeu 3 teve em relação daquele que recebeu 5? Nenhuma. Eita! Mas se você é alguém que só recebeu 3 talentos na vida, você acha eternamente que você é menos do que aquele que recebeu 5. Quando, na verdade, se você recebeu 5, é porque você tem missão para multiplicar 5. E talvez com 3 você já tenha passado o tempo inteiro dizendo: Senhor, não tenho tempo para nada. Olha aqui a minha vida, o tamanho da minha cruz, como é que está. Imagine se ele tivesse dado 5. Nós recebemos de Deus em função do chamado que nós recebemos de Deus. E o mais importante é eu cumprir esse meu chamado para Deus. Quem multiplicou só 3 não foi menos importante do que quem multiplicou 5. Porque cada um foi chamado a multiplicar em função daquilo que foi confiado a ele. Em Efésios 4, São Paulo mesmo diz: Deus a uns constitui mestres, a outros doutores, a outros evangelizadores. Gente, as missões têm que ser diferentes e por isso os dons têm que ser diferentes. Imagine se todo mundo aqui nascesse mestre. Quem seria discípulo? Ninguém ia querer sentar para ouvir o outro, porque imagine, por que eu vou ouvir ele se eu sou mestre também? Se todo mundo nascesse profeta, quem ia escutar a profecia? Por que eu vou escutar o outro se eu também sou profeta? Vocês já perceberam isso? Os chamados são diferentes, os dons são diferentes, mas perante Deus todos temos o mesmo valor. Porque o valor que nós temos para Deus é o valor do sangue do Filho dele que foi derramado na cruz. E, gente, esse sangue foi derramado por quem é um mendigo na rua, da mesma forma que foi derramado para o Papa que senta no Vaticano. Não tem preço maior do que esse para o amor de Deus. E ele foi pago igualmente para todo mundo. Não tem ninguém que receba mais salvação do que o outro. Receba mais amor do que o outro, porque aos olhos de Deus, todos valemos muita coisa. O que você fez com a minha transparência? Então, nós precisamos parar de precisar que Deus prove para a gente que a gente tem valor. E mais até, se a gente fosse procurar em Deus essa resposta, até seria fácil e melhor, gente. Porque Deus sabe quem a gente é. Mas o pior é que a gente não usa Deus para saber a nossa verdade. A gente usa as outras pessoas como espelho para saber se a gente vale a pena. E isso não é de hoje, não. É resultado daquilo que a gente viveu desde o dia que a gente nasceu. Quantos rapazes hoje não manifestam tendências homossexuais, porque provavelmente quando a mãe era grávida, já tinha filhos homens e alisava a barriga. Ai, tomara que venha uma menininha para eu botar um vestido e um lacinho. E essa criança no seio da mãe já entendia e já percebia isso, e quando ela nasce, ela precisa provar para a mãe dela que ela vale a pena, mesmo não sendo menina, e acaba se fazendo uma.
Nossas frustrações a respeito da nossa própria pessoa, elas começam a ser formadas desde que a gente é criança. E por isso aquilo que você fala para uma criança é fundamental. Não só para uma criança, para todo mundo. Mas principalmente para uma criança. Porque a criança é ainda mais insegura do que a gente. Sabe por quê? Porque nós adultos fazemos isso. Porque quando ela é bebê, é tudo sorriso. Olha que gracinha. Caiu no chão, a gente, você é lindo da mamãe. Cresceu um pouquinho mais, menino, você só faz bagunça. A mesma coisa que ele fazia antes e recebia sorrisos e aplausos, agora ele é criticado, ele é colocado de castigo, ele é como que recompensado com eu não amo você, eu não aprovo você. Por isso, quando a criança começa a sair da fase de bebê, é a fase que ela tem mais necessidade de ouvir palavras de aprovação. Porque o choque é muito grande de tratamento que ela recebe dos pais. E as cobranças aí começam. Você é tão bagunceiro, o filho da vizinha é tão mais comportado do que você? Sua letra é tão feia, a letra da menina da tua sala é tão bonita. Você tirou 6 em matemática, mas o teu vizinho tirou 6,5. E aí começam a formar isso no espírito da criança. E, gente, nunca menospreze o poder de uma palavra. Deus criou um universo só com a palavra. A sua palavra não vai criar o universo, mas pode destruir o universo do coração de quem está do teu lado. Muito cuidado com aquilo que você fala. Porque quando você destrói o autoapreço de alguém no coração dela mesma ou de outra pessoa com uma fofoca, isso é algo que você não reconstrói jamais, por mais que você peça desculpas. Se a criança não recebe amor para que ela possa crescer saudável, isso vai afetar o resto da vida dela. Nós hoje somos o reflexo do que a gente ouviu quando a gente era criança. Se você escuta, você não presta para nada, muitas vezes você vai agir de acordo com aquilo que você escuta. E a sua reação, ela pode ser de 2 tipos, sempre. Ou você reage com sentimentos negativos, como de vingança. Fulano achou que eu não prestava para nada, eu vou provar para ele que eu presto para muita coisa. Então eu vou ser mais importante do que ele, mais rico do que ele, mais famoso do que ele. Eu tenho que provar para ele que eu presto sim. E vou me vingar dele um dia. Porque ele que hoje diz que eu não presto para nada, um dia vai precisar de mim. Nunca vimos isso? Já, né? Ou a mentira. Se aquilo que eu sou não presta para nada, então quem é que você quer que eu seja? Para eu ser quem você acha que vale a pena, mesmo não sendo quem eu sou. Eu tenho que não posso dizer quem eu sou, porque quem eu sou não presta. Então eu tenho que fazer de conta que eu sou uma pessoa diferente para o outro gostar de mim, para o outro me aprovar. Ou inveja. Eu não presto para nada? Por que eu não sou igual fulano que todo mundo admira? Por que ele é assim e eu não sou? Se foi Deus que fez ele assim e me fez tão pouca coisa, Deus não gosta de mim, então? Por que ele tem isso e eu não tenho? Por que ele é capaz de cantar e eu não sou? Por que ele toca piano e eu não toco? Por que ele desenha e eu não desenho? Começa você a querer cobiçar o que o outro tem, o que o outro é, porque você não está satisfeito com aquilo
que você é. Ou você pode, diante desse tipo de realidade, você não presta para nada, você reconhecer que você não tem que reagir àquilo que os outros pensam em você. Você, na verdade, tem que olhar para o outro e perceber: ele é o doente, ele é o cego, ele é o carente, que não está sendo capaz de enxergar em mim o tesouro que eu sou. Por que eu sei que eu sou um tesouro? Porque o meu Deus diz que eu sou. Tu és precioso aos meus olhos, eu troco reinos por ti. Ainda que uma mãe esquecesse o filho que gerou, eu não me esqueceria de ti, porque eu te trago gravado na palma da minha mão. Tu és precioso para mim, Efraim. Tu és como uma criança que eu ergo nos meus braços e eu acaricio com o meu rosto. Gente, o nosso Deus nunca foi econômico nas declarações de amor que Ele fez por nós. O que eu sou não depende do que o outro pensa de mim. Depende dos talentos que o meu Deus me confiou. Mas muitas vezes, porque eu olho para os outros que me cercam e eu penso, um recebeu 5, outro recebeu 3, eu só tenho 1, eu não presto para nada, eu vou enterrar na areia o meu talento. E aí, quando o Senhor volta de viagem e me pergunta: onde está o talento que eu te confiei? O que a gente tem para dar para o Senhor? Só o que Ele nos entregou. Então a gente não usou para nada, a gente não fez bem nenhum, a gente não saciou fome de ninguém com aquilo que Deus nos confiou, a gente se enterrou e negou ao outro aquilo que a gente é. Gente, Jesus uma vez secou uma figueira que se negou a dar fruto para ele. A única coisa que Deus espera é que você seja capaz de ser fruto que alimenta a fome do mundo. Não enterre o seu talento na areia. Se aquele que recebeu 1 tivesse multiplicado 1, ele teria ouvido o que do seu Senhor? Servo bom e fiel, porque me foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Mas porque ele achou que tinha muito pouco e enterrou o teu talento, ao invés de deixar ele florescer e se mostrar e alimentar o mundo com o que ele era, o que ele ouviu? Servo infiel. Se pelo menos tivesse aplicado o meu talento num banco, você teria os juros agora para me entregar. Já existia juros na época de Jesus. O que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Certamente você não é do tipo que recebeu 0 de talentos. Porque Deus é generoso. E certamente você tem em você algo que pode fazer esse mundo ser um lugar melhor. Mas a gente nem sabe. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de olhar para nós. Porque a gente tem medo de se decepcionar com aquilo que a gente vai encontrar. Aí a gente se acomoda, né? Eu não presto para nada, então eu aceito que eu não presto para nada, e eu já declaro que ninguém vai gostar de mim porque eu não presto para nada, e então sucesso em nada na vida porque eu não presto para nada. E aí, eu nunca tento fazer nada, porque eu já parto do pressuposto de que não vai dar certo. Por quê? Porque eu não presto para nada. Quando, na verdade, todos nós que tivemos essas más influências no passado, por coisas que nos fizeram ou nos disseram, nós temos que assumir isso como um ponto de partida
para mudar o nosso futuro. Talvez eu não esteja me mostrando de verdade para o outro. E por isso ele ainda não tenha enxergado os talentos que eu tenho. Nós nos comunicamos muito pouco com as outras pessoas. E depois a gente se arrepende disso. Eu principalmente, né, amor? É a grande queixa dele para mim. Quando ele faz alguma coisa, eu fico emburrada, eu vou para o quarto, mas é porque também se eu começo a falar o que me aborreceu, ele, mas isso, ele nunca aceita o que eu estou dizendo. Então eu já parto do pressuposto que ele não vai aceitar, então eu nem falo mais com ele. Só que aí, gente, vira uma bola de neve. Porque aquilo que você não fala sobre o que você sente, você pensa, você deixa espaço para o outro adivinhar. E não necessariamente ele acerta quando ele tenta adivinhar. E muitas vezes a resposta e a atitude dele é algo que vai piorar ainda mais a situação, ao invés de resolver. Exatamente porque você, ao invés de reagir àquilo, mudando a sua realidade, você assume aquilo como uma verdade e deixa isso influenciar o seu futuro. Uma psicóloga uma vez disse, nesse livro do J. Mauros, que eu acho fantástico, aquilo que o seu filho escuta em casa vai decidir o tipo de amigo que ele vai ter, o tipo de pessoa que ele vai ter, o tipo de futuro que ele vai construir. Então, cuidado. E ele conta uma historinha de um menino que era o terror da escola. E toda professora, quando pegava aquela criança na turma dela, falava assim, ai meu Deus, peguei o fulano. E uma professora uma vez, desse que teve a sorte ou o azar de pegar esse bendito desse garoto na vida, pegou ele com tanta raiva e sacudiu ele e falou, o que você vai ser um dia na vida sendo desse jeito? E o garoto se voltou para ela e respondeu, depende. Como assim depende? Ou eu vou ser padre, ou eu vou ser bandido. E ela falou assim, como, menino? Como é que você pode ser coisas tão diferentes, ou padre ou bandido? E ele diz, professora, depende de quem me pegar primeiro. Se for Deus, eu vou ser padre. Se for o diabo, eu vou ser bandido. E ela mudou a forma de tratar aquela criança. E nós não percebemos que a forma como a gente lida com as pessoas estão ajudando a determinar quem elas serão. E aí você diz, mas isso só funciona quando é criança. Não. O padre John Powell, no livro dele, Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, diz que nós todos somos um ser em formação. Você nunca pode dizer, eu conheço fulano. Porque aquilo que fulano viveu quando ele saiu daqui para ir na esquina comprar pão na padaria, vai fazer com que ele volte para casa uma pessoa diferente da que foi. Tudo que a gente vive, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, vai determinar a pessoa que a gente vai ser amanhã. A criança, principalmente, porque ela absorve isso muito fortemente. Mas nós, adultos, também precisamos disso. Ora, quando eu tenho uma autoimagem negativa, eu nunca penso que ser quem eu sou vai ser o bastante para achar que o outro vai gostar de mim. Então eu acabo sempre sendo exatamente aquilo que eu não sou. Mas Deus precisa que eu seja nesse mundo aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu não sou, se o mundo precisa que alguém seja, Deus já providenciou para que outro tenha. Mas a gente fica tentando ser o outro ao invés de sermos nós, e acaba que ninguém, e o outro está tentando ser a gente em vez de ser ele, e acaba que ninguém é quem é,
e ninguém constrói o que precisava ser construído nesse mundo. Então, quando eu tenho isso e penso isso, eu passo a minha vida inteira procurando perceber o que é que o outro espera que eu seja para ele gostar de mim. E eu acabo me cercando de máscaras e máscaras e máscaras e máscaras. E, gente, chega um ponto que eu nem sei mais quem eu sou debaixo daquela máscara. Porque eu tenho que gostar de verde para quem gosta de verde. Mas tenho que usar vermelho para quem gosta de vermelho. E amarelo para quem gosta de amarelo. Eita! E se um dia houver uma reunião que todos eles estejam presentes, você vai usar uma blusa arco-íris? Não podemos viver a vida inteira assim. Eu preciso despertar a admiração dos outros, porque senão eu acho que ele nunca vai achar que eu vale a pena. Quando na verdade a pessoa que eu preciso agradar sempre sou eu mesma. Essa foto eu achei maravilhosa. A menininha lá de pendurada. Quando eu faço isso, eu tentei ser normal, mas eu não consegui. Ou seja, todo mundo fica na ponta do pé, eu não consigo, então eu fico de pé para cima. Eu não tenho que ser igual a todo mundo. Eu tenho que ser quem eu sou. Essa é a minha verdade. Eu não posso dar ao outro o direito de me dizer quem eu sou, do que eu gosto, o que eu penso ou o que eu acredito. Eu tenho que ter a coragem de assumir a minha verdade. E o J. Maurus conta essa historinha que eu acho muito interessante. Ele diz, um chá da Pérsia, certa vez, resolveu lançar um concurso para perceber quem é que tinha a melhor capacidade de retratá-lo. E aí ele lançou esse concurso mundialmente. E vieram os armênios, trouxeram com eles um grande bloco de argila. Os hindus trouxeram as paletas com aquelas tintas todas especiais que eles são capazes de fazer, com aqueles pigmentos todos diferenciados. Os egípcios trouxeram um bloco de mármore. E os gregos chegaram com um saquinho com pó. Cada um deles foi trancado numa ala do palácio e ficaram lá no tempo dado pelo chá da Pérsia para fazer o melhor retrato dele mesmo. Ora, os armênios usaram aquela argila e fizeram um busto de barro do chá da Pérsia. Bonito. Todo mundo ficou impressionado. Os hindus usaram aquelas tintas para pintar um retrato daquele chá. Todo mundo achou maravilhoso. Os egípcios usaram o bloco de mármore para fazer uma grande estátua daquele chá. Todo mundo ficou impressionado com a perfeição da escultura dos egípcios. E os gregos, o que os gregos fizeram? Os gregos usaram aquele saquinho de pó para polir uma grande parede de mármore. E poliram com tal perfeição que aquele mármore se transformou num espelho. Quando o chá chegou diante daquela parede, quem que ele enxergou? Ele mesmo. Quem ganhou o concurso? Os gregos ganharam. Porque a melhor pessoa para retratar você é você mesmo. É você que tem que enxergar quem você é. Porque você vale a pena. O J. Maurus conta uma outra historinha de um grande filósofo chamado Maurutus. O Maurutus, lá naquela época de Da Vinci, era um grande e admirado filósofo. E os escritos deles corriam aquela região de Florença, da Itália, Veneza, a rodo. Todo mundo já tinha lido os escritos de Maurutus. E o grande sonho da vida dele era conhecer Florença, na Itália. E ele então viajou para lá. Só que uma grande peste assolou a cidade
e ele acabou doente e foi parar num hospital. Não sei se vocês sabem, mas grandes conhecimentos que nós hoje temos na medicina foram baseados em experimentos humanos daquela época. Seu Da Vinci mesmo comprava cadáveres para dissecar, para entender como funcionavam os músculos, para ele pintar os retratos dele. Então esse coitado desse filósofo foi parar na área do hospital, lá de Florença. E quando o médico estava fazendo a ronda, parou diante do leito dele e perguntou lá para a enfermeira: quem é esse aqui? Ele falou assim: não sei, é um estranho, um forasteiro que chegou na cidade. E o médico se voltou para ela e falou assim: leva esse para a área de experiências, porque ele não parece ser alguém que o mundo vai sentir falta dele. E esse filósofo se voltou para esse médico e podia ter dito assim: eu sou o grande filósofo Maurutus. Mas sabe o que ele respondeu para ele? Ele respondeu: não faça você pouco caso de alguém que Deus achou que valia tanto que até morreu por ele numa cruz. Se você não enxergar nada de bom em você, sempre vai ter uma coisa que te salva. Deus, que é perfeito, vê tanta coisa boa em você que acha que vale a pena morrer por você. Você não pode ser tão pouca coisa assim. Então não tenha coragem de olhar no teu espelho. Não tenha coragem de olhar para dentro de você. Porque se Deus, que é perfeito, olha e vê a tua verdade, encontra tanta coisa boa, como é que você não pode encontrar? Não tenha medo de olhar para você. Não tenha medo de ver quem você é. Não tenha medo de assumir sua verdade. Quem tem que definir quem você é você. Mais ninguém. Eu tenho que ser o arquiteto da minha própria pessoa. Eu recebi talentos do meu Deus. Eu tenho que enxergar que talentos são esses. Porque enquanto eu estou mais preocupada em enxergar o que o outro tem que eu não tenho, eu estou deixando de colocar o que eu sou à disposição desse mundo que me recebe. Eu tenho que multiplicar esses talentos. Eu tenho que fazer com que eles sejam úteis para a sociedade. E eu só posso fazer isso quando eu tiver coragem de olhar para mim e saber quem eu sou de verdade. Eu não sou obrigado a ser vítima dos meus complexos, dos meus traumas, da minha história de vida. Eu posso, a partir desse momento, deixar Deus me mostrar a minha verdade e deixar Deus mudar a minha realidade. Um outro filósofo muito interessante disse uma vez uma coisa extremamente forte e que parece tão atual para os dias de hoje. Depois você vai ver que ano que ele escreveu isso. Mas olha o que ele escreveu aqui, gente. Ele diz: não teçam fábulas etéreas sobre a luz, o sol ou outros objetos do céu, do universo, que estão tão distantes de nós e são tão variados em sua natureza. Enquanto vocês não tiverem examinados a vocês mesmos e chegarem a um conhecimento razoável de quem vocês mesmos são. Talvez, depois que você seja capaz de me dizer quem você é, eu possa ser capaz de acreditar no que você diz a respeito da lua, das estrelas, do planeta, do universo ou das coisas. Se a gente não for capaz de entender algo tão perto de nós, que somos nós mesmos,
como a gente pode ter a pretensão de entender o que nos cerca? Essa é a verdade. Ele escreveu isso no século I antes de Cristo, né? Como se dissesse hoje: não vá à Lua ou não vá a Marte me dizer o que tem lá, antes de você ser capaz de me dizer o que você tem dentro de você. Ora, vamos esquecer as máscaras que a gente usa para o mundo. E nós vamos parar agora e vamos olhar para aquilo que nós somos embaixo dessas máscaras que a gente está acostumado a usar. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, querido e amado, nós queremos te pedir, Senhor, nesta manhã, que todos nós que estamos aqui presentes, Senhor, tenhamos olhos capazes de enxergar esta tua presença santa no meio de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer os nossos medos. Porque é tão fácil olhar para fora, Senhor, tão mais fácil do que olhar para dentro. O que está ao nosso redor, se a gente não gostar, a gente caminha para outro lugar. Mas o que a gente traz dentro de nós, Senhor, não dá para fugir. Em qualquer lugar que a gente vá, irá conosco. Por isso nós te pedimos, Senhor, nosso Deus, vem nos emprestar teus olhos, Jesus. Vem nos emprestar os teus olhos para que a gente seja capaz de olhar para nós mesmos nesse instante. Não do jeito crítico que a gente está tão acostumado a olhar, mas com aquela ternura, com aquele amor que você sabe olhar para a gente tão bem. Senhor, me ajuda a olhar para mim. Me ajuda a enxergar, Senhor, aquilo que eu tenho de bom. Me ajuda, Senhor, a enxergar aquilo que é talento que eu estou escondendo embaixo da terra. Retira minha cegueira, Senhor. Eu não quero mais me esconder de mim mesmo. Eu sei, Senhor, que quando eu olhar para mim, nem tudo aquilo que eu encontrar vai ser qualidade. Mas eu só vou conseguir vencer os meus defeitos quando eu assumir que preciso lidar com eles. Mas porque eu tenho medo de que os meus defeitos sejam maiores do que as qualidades, eu nem olho para mim, Senhor. Vem tocar e vem curar, Jesus. Traz a luz para dentro de mim, Senhor. Me ajuda a me enxergar. Me ajuda a me amar, Senhor. Me ajuda a me apreciar aquilo que eu tenho de bom. Eu não tenho que ser quem o outro quer que eu seja, Senhor. Eu só tenho que ser quem eu sou.
Eu não tenho que ser perfeito, Senhor. Eu só tenho que ter a coragem de dar o melhor de mim em tudo que eu fizer. Eu não tenho que ser um sucesso para o mundo, Senhor. Eu tenho que ser um sucesso na vida daqueles que eu posso ajudar a serem pessoas melhores. Meu sucesso não pode depender, Senhor, do que eu tenho ou do que eu aparento ser, mas daquilo que eu sou de verdade. E por isso eu quero colocar esta verdade diante de Ti, Jesus, e Te pedir, Senhor, meu Deus, me cura, Senhor. Cura, Senhor, o efeito de tudo aquilo que eu ouvi na minha vida, que me tornou espelho, Senhor, das aspirações e opiniões das outras pessoas. Eu não quero mais ser escravo do que o outro pensa de mim, Senhor. Eu quero assumir a minha verdade e ser quem eu sou, o melhor que eu puder. Vem me curar, Senhor. Vem me restaurar, Senhor. Vem me ajudar a ser quem eu fui sonhado para ser. Toca em mim, Jesus.